Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs do curso de Introdução à Teologia da Faculdade Católica de Belém, ano de 2020, vamos falar hoje do magistério da Igreja. Nas duas últimas aulas tratamos do assunto Sagrada Tradição. E gostaria de fazer essa introdução ao tema do magistério da Igreja, da sua relação com a Palavra de Deus, que nós já abordamos logo no início do capítulo 3 do nosso curso. Você pode rever isso na nossa apostila, dizendo que o magistério ele não está acima da revelação, mas o magistério está a serviço da mesma. Contra o pensamento de Lutero, que via dessa forma, o magistério querendo se colocar acima da palavra, e Lutero queria retomar o valor da palavra na vida eclesial, da palavra de Deus. A Igreja nunca entendeu o magistério como uma realidade acima da palavra de Deus, que pudesse instrumentalizar a palavra de Deus. Mas o magistério sempre foi visto na ótica do Evangelho. Especialmente, a gente pode citar aqui aquela famosa frase de Jesus, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A Igreja sempre entendeu o seu papel como ministerial, como um papel de serviço. E o magistério sempre foi entendido dessa forma, como um serviço de amor, um serviço pastoral, um serviço a Deus e aos irmãos. E é assim que nós devemos compreender o magistério da Igreja, como esse serviço à palavra de Deus, que vem de Deus para o homem, ou seja, é um serviço a Deus e ao homem, porque é um serviço a Cristo, porque a palavra de Deus se fez carne. Foi Cristo que confiou aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos a missão de transmitir, de levar a revelação, o Evangelho a todos os homens. Bem, o segundo ponto que eu queria destacar é que o magistério ele tem como missão bem clara a interpretação autêntica da palavra de Deus. A interpretação autêntica do depósito da fé. E isso é muito importante porque o depósito da fé, a palavra de Deus, nos mostra o caminho da salvação. Então está em jogo a salvação dos homens. O projeto salvífico de Deus é a salvação dos homens. Daí é preciso que a Igreja tenha segurança de que ela vai estar trilhando o caminho certo. Porque se, por acaso, a Igreja se desviasse radicalmente do caminho da palavra de Deus, concluindo os seus passos aqui na Terra, não haveria mais o quê? Possibilidade de salvação. Dada a importância última da revelação, não se aceita, por assim dizer, que a Igreja corra o perigo de se desviar radicalmente e definitivamente da verdade. Por isso, é preciso que haja na própria Igreja, por querer do Cristo e com a assistência do Espírito, uma instância que nos garanta a nossa fidelidade à palavra de Deus. Então essa instância faz a interpretação autêntica da palavra, do depósito da fé. E a gente vê que aonde não existe essa instância, no protestantismo, por exemplo, e até na ortodoxia, existe divisões sobre divisões. Então a fragmentação da vida cristã se faz sentir e a quantidade quase inumerável de igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais é um sinal disso, do que a livre interpretação pode fazer com o homem e com a Igreja. Terceiro ponto é esse magistério que interpreta autenticamente o depósito da fé, faz isso em nome de Cristo, recebeu de Cristo essa missão. Os apóstolos receberam a sua missão de Cristo.
e confiaram a missão que Cristo lhes concedeu aos seus sucessores. E assim a cada geração vai acontecendo. A única coisa que os apóstolos não transmitiram, nós dissemos, é o privilégio de ter sido testemunhas diretas da Páscoa de Cristo, né? da vida pública da cruz, da ressurreição de Cristo. Mas a missão, na sua essência, foi transmitida aos seus sucessores, pela imposição de mãos, pela oração, pela ordenação, pelo sacramento. O último ponto, que na apostila não fica muito claro, mas eu queria que você destacasse como ponto 4, é que esse ministério, esse serviço de amor a Deus e aos homens, essa interpretação autêntica do depósito da fé, esse serviço que é realizado em nome de Cristo, como representantes de Cristo, é também um carisma dado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo garante, com a sua ação permanente na vida do magistério, que o magistério possa viver a sua missão e cumpri-la adequadamente em favor, em benefício de toda a igreja. E aí a ideia de carisma, que não é um simples dom do Espírito Santo, mas carisma é um dom com uma finalidade eclesial, de edificação eclesial, de bem eclesial. E esse carisma dado ao magistério é para o bem de toda a igreja. É para que toda a igreja permaneça na verdade, permaneça na fidelidade à revelação. Agora nós vamos analisar um texto do René Latourelle, um grande teólogo jesuíta canadense que deu aula por muitos anos na Universidade Gregoriana, em Roma, e que escreveu várias obras, dentre as quais eu destaco uma, que é a Teologia da Revelação, que existe em português, mas são edições antigas, infelizmente não são mais repropostas essas edições, o que é uma pena, porque é um dos melhores livros de teologia fundamental que existem. Então, René Latourelle, ele vai escrever, ele vai aprofundar essa missão do magistério, seguindo um pouco o Concílio Vaticano II, em 4 pontos. Você tem na apostila isso no quadro. O magistério ouve piedosamente a voz viva do Evangelho, daqui a pouco a gente volta a comentar isso. O magistério guarda santamente a palavra de Deus. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o magistério expõe fielmente a palavra de Deus. E, finalmente, se diz que o magistério aure da fonte viva da palavra de Deus tudo o que propõe pela fé como divinamente revelados. Tá. 4 pontos. Então vamos ao primeiro. O magistério ouve piedosamente a voz viva do Evangelho. Essa voz que ressoa, que continua a ressoar na vida da igreja ao longo dos tempos, chega a cada nova geração, a todos, inclusive ao magistério. E o magistério, antes de ser guardião dessa voz, de ser chamado a proclamar aquilo que é a palavra de Deus como a palavra de Deus ao mundo, o magistério tem que ouvir essa palavra de Deus. E é muito bonito que ele deve ouvir com fé. Ele deve ouvir piedosamente. Ele deve ouvir com santo temor. E o exemplo que é concedido ao magistério como modelo é a Virgem Maria. A Anunciação. Devemos ouvir cada palavra como vinda dos lábios do Cristo com todo o amor, com toda a admiração. Assim como Maria fazia. Recolhia cada palavra que saía dos lábios de Cristo como uma mãe amorosa, se alimentava dessas palavras, admirava essas palavras, buscava meditar sobre essas palavras, buscava viver essas palavras e depois dava testemunho delas. Então esse é o modelo de acolhimento. Primeiro vem esse acolhimento piedoso, na fé, à imagem da Virgem Maria, de cada palavra que sai da boca de Deus. Segundo
O segundo verbo que se encontra presente lá na Dei Verbo número 10 e que o René Laturelli destaca, verbo que explica a missão do magistério, é guardar. O magistério é guardião. Ele guarda com reverência, santamente, religiosamente, a palavra de Deus. Essa expressão ela vem, na verdade, do Concílio Vaticano I, e ela é muito tradicional na teologia. Na Idade Média já se usava essa expressão. E ela aparece inúmeras vezes nos documentos do magistério da Igreja. Guardar santamente o depósito da palavra de Deus significa nada perder, nada subtrair, nada acrescentar. Ou seja, quando eu realmente tenho um respeito religioso, santo por algo, eu não quero diminuir essa realidade, nem acrescentar coisas minhas a esta realidade. Mas a santidade da palavra de Deus impõe aos que são seus servos esse respeito religioso santo, que faz com que os seus servos não devem nem pensar e não podem tirar nada da palavra de Deus, nem acrescentar. Não podem falsificar a palavra de Deus. Aqui eu acrescento também uma ideia que vai aparecer lá no terceiro verbo, na hora da transmissão. É preciso... Eu não posso modificar a palavra de Deus, porque eu não posso instrumentalizá-la. Eu não posso fazer a palavra de Deus querer dizer o que eu quero, ou querer agradar os grupos que eu quero. A palavra de Deus, ela divide mesmo, como Cristo dividiu famílias, dividiu a sociedade, aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam, aqueles que são pró-Cristo, pró-vida, pró-evangelho, aqueles que são contra Cristo, contra o evangelho, contra a vida. Nunca podemos buscar uma unanimidade. Devemos buscar, sim, guardar com fidelidade religiosa, de um modo santo, a palavra de Deus. E quando eu falo de palavra de Deus, evidentemente eu estou falando de Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Então eu não posso tirar nada da Sagrada Escritura, nem acrescentar nada à Sagrada Escritura, como, por exemplo, Lutero fez. O protestantismo simplesmente tirou 7 livros do Antigo Testamento. E Lutero ainda pensou em tirar livros do Novo Testamento também, como a Carta de Tiago, porque a Carta de Tiago ela vai contra a visão de Lutero, por exemplo, de que só a fé basta, não é preciso obras, porque a Carta de Tiago diz claramente que uma fé sem obras é morta. Isso incomodava Lutero. Lutero chamava a Carta de Tiago de carta de palha. Palha, a ideia de que deve se jogar no fogo porque não vale nada. Ele pensou também em tirar a segunda carta de São Pedro. Ou seja, isso mostra a falta desse carisma que é próprio do magistério. Lutero não era um bispo. Lutero não era assistido pelo Espírito Santo. Lutero era um homem, um pecador orgulhoso, que se viu no meio de uma situação e acabou sendo instrumentalizado pelos príncipes para enfraquecer o imperador e a Igreja Católica na Alemanha. Foi usado também, usado pelo mal. Então vejam bem, não se pode nem acrescentar nem tirar nada da Sagrada Escritura. É por isso que é um absurdo na liturgia, como algumas décadas atrás, em alguns lugares, na Lua, em Júpiter, existiam congregações religiosas e padres que incluíam nas leituras textos de autores como Leonardo Boff, como João Sobrinho, como Libânio,
ideologia, um tipo de teologia da libertação, para falar ao povo no lugar da palavra de Deus, com a desculpa de que esses autores eram teólogos, ou seja, eram amigos da palavra de Deus, amigos entre aspas. Não se pode fazer isso. Então é se guardar santamente, né? A força da palavra de Deus, ela é divina, ela é santa, e assim ela deve ser conservada. E da mesma forma como eu falei da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, da mesma forma, eu não posso abrir mão de elementos da Sagrada Tradição, nem posso acrescentar, nem posso tirar, devo guardar. E, por exemplo, aqui eu falo a Sagrada Tradição, o elemento da ordenação de homens, por exemplo, o valor do celibato ligado ao sacerdócio, que é Sagrada Tradição também. Então, querer abrir mão disso por modas, porque tem um grupo aqui, porque tem um grupo ali, naquela região X, naquela região Y. Atenção, estamos falando de Sagrada Tradição. E os bispos deveriam ser esses guardiões da palavra de Deus. Esses guardiões da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição também. O que se aperfeiçoa ao longo do tempo, isso é verdade, guardando, meditando, rezando, teologando, refletindo, vivendo a pastoral, a vida litúrgica, a igreja ela vai crescendo na compreensão da palavra de Deus. A igreja não cresce a revelação, não se agregam elementos, mas cresce a compreensão da revelação. Cresce o modo como compreendemos as nuances, as riquezas, as conexões entre os elementos da revelação, né? A beleza de cada parte da revelação vai ficando mais clara ao longo dos tempos. E isso é um processo, no fundo, inesgotável. Porque a palavra de Deus é infinitamente rica, infinitamente santa, infinitamente poderosa. Então, por isso, como é infinita, tem uma dimensão de infinitude, porque é divina, mas que usa a finitude da linguagem humana. Tem esse encontro entre o divino e o humano, entre a infinitude e a finitude. Então, lendo essa palavra de Deus, o texto literal é o mesmo, mas a compreensão desse texto, e nós falávamos disso quando falamos de Sagrada Escritura, ou seja, o sentido espiritual da Sagrada Escritura é uma porta aberta para o infinito. E a igreja pode ir, o magistério, a igreja pode ir mergulhando nessa palavra de Deus e descobrindo a cada tempo a sua riqueza, as suas maravilhas, e crescendo nessa compreensão daquilo que é a palavra de Deus. Que bom. Não nos cansemos, porque nunca chegaremos ao fim. A palavra de Deus sempre vai ser antiga e sempre nova, sempre vai nos dizer algo novo, sempre vai nos dar novas compreensões. E isso de geração em geração vai sendo uma luz atual para que a igreja viva a sua missão a cada tempo. E mesmo as formulações dogmáticas, aquelas formulações que são feitas lá em Constantinopla, que são feitas em Nicéia, que são feitas no Concílio de Trento, que são feitas em Calcedônia, as formulações, por exemplo, Jesus Cristo é Deus e homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, certo? Então isso nos ajuda a compreender que essas formulações, a gente pode ir entendendo elas melhor também. E ao entendê-las melhor, compreendê-las melhor, a gente pode ir transmitindo essas formulações dogmáticas de um modo mais claro, acessível a cada pessoa, a cada tempo, para que a palavra de Deus seja assimilada por todos, alimente a todos. Dando continuidade então à nossa formação sobre o magistério também deve expor fielmente a palavra de Deus. Então esse magistério que deve acolher a palavra de Deus piedosamente, ouvindo-a, e esse ouvir, vale a pena sempre lembrar, em Israel, Shema Israel, esse escuta Israel, significa não só ouvir, vamos dizer, o sentido da audição, mas deixar a palavra entrar pelo ouvido e vir ao coração, né?
Então isso é o ouvir piedosamente. Esse magistério que deve guardar santamente, com todo o temor, com toda a reverência, essa palavra que é divina e humana, mas essa palavra que é crística, essa palavra que é salvífica, esse magistério também deve expor fielmente a palavra de Deus. O magistério é discípulo da palavra, é custos, é guardião dessa palavra, mas o magistério também deve ser o transmissor dessa palavra, deve anunciar essa palavra. Não haverá quem creia se não houver quem pregue. Por isso é preciso pregar esta palavra, levá-la aos homens, apresentando-a justamente como ela realmente é, como o caminho salvífico. Ela não só aponta para a direção da salvação, mas ela me capacita a viver o caminho da salvação. E aqui entra muito um aspecto do magistério que às vezes é um pouco esquecido. O magistério precisa proteger a igreja dos falsos profetas, daqueles que falsificam o anúncio da palavra. O magistério deve estar atento, porque entre os pastores existem também os mercenários, aqueles que instrumentalizam a palavra de Deus, falsificam a palavra de Deus e colocam a palavra de Deus a serviço de suas ideologias de esquerda e de direita. E isso é realmente uma falsificação do ministério da palavra, né, do serviço à palavra. Então o magistério deve ser esse modelo de exposição de fiel da palavra de Deus, de um serviço que faça com que a palavra de Deus chegue na sua integralidade a todos os homens. E para fazê-lo é preciso que o magistério, que cada bispo, e aqui os teólogos podem ajudar o magistério, eles tenham clareza daquilo que é o significado literal e daquilo que é o sentido espiritual da palavra de Deus. Então é preciso que o magistério ele conheça o significado histórico, o significado semântico, o significado gramatical da palavra de Deus, sintático da palavra de Deus, toda a riqueza literal da palavra de Deus, mas também que o magistério ele possa transmitir junto com tudo isso, né, o significado salvífico da palavra de Deus, o significado espiritual da palavra de Deus, as verdades que derivam da palavra de Deus para a vida do homem, que deve se deixar iluminar pela palavra de Deus na sua conduta, na sua vida moral, e também a palavra de Deus que aponta na direção daquilo que virá, né, a dimensão anagógica, escatológica da palavra de Deus, para dar alguns exemplos. Então, é preciso iluminar aquilo que está obscuro na palavra. Tem elementos da palavra de Deus que às vezes ditos, proclamados ao povo, podem não ser bem entendidos. Uma vez eu escutava um testemunho de um padre que foi missionário no Japão, e ele falava do desafio que é traduzir a ideia do bom pastor, das ovelhas, para um povo que não vê com bons olhos a pastorícia, o ofício dos pastores. Então, dentro da cultura japonesa, é um desafio, porque eles não veem com bons olhos esse ofício de pastor e nem as ovelhas, tá certo? Então, como transmitir essa boa nova? Como traduzi-la numa linguagem acessível e que fale ao coração dos japoneses, por exemplo? Como ajudar os japoneses também a superarem os limites da sua cultura e a entrarem dentro de um horizonte cultural diferente e entenderem o que Jesus quis dizer, não apenas para os judeus, não apenas para aquele horizonte cultural, mas é uma mensagem que no fundo é universal, válida para todos. Então, a exposição fiel da palavra é a meta da missão de ensinar da igreja. A igreja tem que ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. Proclamar essa palavra de Deus, fazer com que as pessoas compreendam a palavra de Deus, acolham a palavra de Deus, vivam a palavra de Deus, frutifiquem nessa relação
profunda e santa com a palavra de Deus, né? E por isso que todas as celebrações sacramentais, né, o ideal é que exista o momento da proclamação da palavra, né? Uma liturgia da palavra que prepara para o recebimento do sacramento, porque a palavra prepara o homem para receber a salvação. A palavra dispõe o coração do homem para acolher o dom sacramental. Finalmente, é o último ponto aqui da reflexão do René Laturelli, o concílio afirma que o magistério ele aure da fonte viva da palavra de Deus tudo o que propõe a fé como divinamente revelado. Ou seja, o magistério não deve propor, né, nada que esteja fora do depósito da fé. E o desenvolvimento dogmático da nossa fé, no fundo, é um esforço feito pelo magistério ao longo dos séculos para formular numa linguagem acessível a todos, universal, usando os recursos da filosofia, da teologia, né, formular as verdades da fé numa linguagem acessível a todos. Isso é um desafio, porque a formulação que é adequada para a patrística e que é adequada para a Idade Média ou para o período tridentino, repropô-la simplesmente pode tornar essa verdade dificilmente compreensível ao homem de hoje. Então a gente precisa repropor a verdade como ela foi dita nos concílios, mas explicá-la sem traí-la. Recordando, tem que ouvir, guardar e anunciar e expor essa palavra. E fazê-lo nessa santa tensão entre essa fidelidade total à integralidade da palavra de Deus, por um lado, e por outro, a necessária, por outro lado, tem a caridade pastoral, ou seja, nós precisamos falar aos homens de hoje de modo que eles compreendam e que eles possam acolher e viver a boa nova da salvação, né, e possam crescer na fé. Bem, então terminamos esse ponto. Precisamos aprofundar ainda outros elementos. Então por isso temos um outro vídeo ainda esperando por nós. Chamo a atenção para o quadro que tem na apostila de vocês sobre o senso sobrenatural da fé, sensus fidei, que completa essa ideia do magistério. Por um lado, o magistério tem um carisma, um papel que nós apresentamos agora detalhadamente. Por outro lado, na igreja, todos os fiéis participam desse ser corpo de Cristo, participam da missão de acolher, de guardar e de transmitir a palavra de Deus em graus diferentes. E por isso todo o corpo é ungido, todo o corpo é ungido pelo Espírito de Deus para viver essa missão. E é por isso que se formula com muita propriedade no Catecismo da Igreja Católica a seguinte frase: o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato da fé. O conjunto dos fiéis é pastores e leigos. Eles não podem se enganar no ato da fé. Mas aqui eu recordo que tem um aspecto sincrônico e diacrônico no conjunto dos fiéis. A igreja não é só esse momento, a igreja também é uma história. Então o conjunto dos fiéis na história e hoje, de todos os tempos e hoje em todos os lugares, não pode se enganar no ato da fé. Manifesta essa sua peculiar propriedade, a igreja, mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando desde os bispos até os últimos dos fiéis leigos apresentam um consenso universal sobre questões de fé e costume. Então quando a igreja está unida em matéria de fé e de costumes, a igreja não erra. Isso é uma realidade sincrônica e diacrônica. Dando continuidade à ideia de sensus fidei, ou sensus fidelium, eu gostaria de citar um outro parágrafo do pensamento que está exposto no Catecismo da Igreja Católica, número 93. Por este senso da fé, excitado e sustentado pelo Espírito da verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério,
adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra mais profundamente e mais plenamente e aplica na vida. Então aqui tem pontos muito importantes. O primeiro é que o sensus fidei, ele é um dom do Espírito Santo. Por isso se diz, por este senso da fé excitado e sustentado pelo Espírito da verdade, ou seja, é um dom do Espírito Santo para o inteiro povo de Deus. Porém, esse povo de Deus não pode ser como numa certa teologia de inspiração marxista, que gosta de contrapor hierarquia ao povo, leigos ao ministério ordenado. Esse povo não pode estar separado do magistério. Então veja que esse dom do Espírito é para o inteiro povo unido ao magistério. Um povo que está submetido ao magistério, né? Sob a direção do sagrado magistério. Porque um povo que não aceita mais o magistério, que não aceita mais o Papa, que não aceita mais os bispos, diga-se de passagem, aqui a gente já fica perguntando se ainda é povo católico, né? Então, quer dizer, é um povo, esse povo ungido pelo Espírito para viver a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é que nós estejamos na Igreja Católica e estejamos sob a direção do magistério. E esse sensus fidei, ele faz com que o povo que está unido ao magistério possa aderir de modo indefectível à fé, de modo sem volta à fé, de modo perfeito à fé. E essa fé que foi transmitida por Cristo aos apóstolos, suscitada pela pregação de Cristo no coração dos apóstolos, e que foi transmitida dos apóstolos aos seus sucessores, assim por diante, a toda a igreja. Pelo sensus fidei, além do povo aderir indefectivelmente, de modo perfeito e sem volta à verdade da fé, o povo também ele é iluminado pelo Espírito para penetrar mais profundamente, mais plenamente nessa verdade da fé. Ou seja, o povo é iluminado pelo Espírito Santo para mergulhar nessa verdade da fé. Mas não só mergulhar na inteligência da compreensão da verdade da fé, mas mergulhar também, e o texto continua, fazendo com que o povo seja capaz de aplicá-la à sua vida. Mergulhar na inteligência da fé e aplicá-la à vida. Ou seja, viver iluminado pela fé. Então veja a beleza do sensus fidei, que é um dom do Espírito Santo para todo o povo de Deus, mas o povo de Deus católico, submisso ao magistério, pelo qual o povo adere indefectivelmente à verdade, penetra mais profundamente o conteúdo dessa verdade e aplica esse conteúdo, essa verdade à sua vida. Ou seja, a inteligência da fé e os costumes cristãos que derivam dessa inteligência da fé. Uma vida moral que é expressão da nossa fé. Isso é muito bonito, esse é o verdadeiro significado de sensus fidei. Vale a pena também, antes da gente concluir esse assunto, a gente tratar do que? Do carisma de infalibilidade que a igreja tem, que é um carisma particular que existe na igreja. Normalmente quando a gente fala de infalibilidade a gente lembra do Papa. O Papa é infalível, não para tudo, nem sempre, mas vamos tratar dessa questão. Mas a gente deve lembrar também o colégio episcopal. O colégio episcopal, ele é o conjunto de todos os bispos unidos ao Papa. Então, quando eu falar colégio episcopal, nunca coloque de lado o Papa. Não pense o Papa por um lado e o colégio episcopal para o outro. O colégio episcopal é o conjunto de todos os bispos unidos ao Papa. Tá? Então, o Catecismo da Igreja, nos números 881 a 891, ele trata desse ponto. Ele recorda que os bispos e os seus colaboradores, no caso os presbíteros, têm como primeira tarefa, vamos dizer, lógica da evangelização, o anúncio da palavra de Deus, do evangelho ao mundo, aos homens. Porque assim Cristo pediu.
Mateus 28, 18 a 20. São as últimas palavras do ressuscitado aos seus apóstolos. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, então Cristo quis garantir à igreja essa infalibilidade nas grandes questões. Então, nas grandes questões de fé e de moral, a igreja não pode ficar à mercê do limite dos homens. Então, Cristo quis garantir um dom do Espírito Santo especial para o magistério supremo da igreja, para que a igreja não se desviasse das grandes verdades doutrinais e das grandes verdades morais, né? Então, doutrina e moral. E esse carisma do Espírito Santo é o que nós chamamos justamente de carisma da infalibilidade. É um carisma que está ligado à ideia da verdade. Cristo é verdade, Cristo é infalível. Cristo transmite esse carisma para os seus apóstolos, e os seus apóstolos vão sendo assistidos pelo Espírito para não errarem nas grandes questões de doutrina e de moral. E assim por diante, aos sucessores dos apóstolos. Então isso faz com que a igreja permaneça na verdade, permaneça em Cristo. O magistério assistido pelo Espírito tem esse carisma de infalibilidade para essas grandes questões de doutrina e moral. Não haverá outra aliança. Não é que o Espírito Santo vá vir e vá se encarnar, né? Então, Cristo se encarnou, Ele é a nossa salvação, não tem outra aliança, não tem nada que venha depois disso. Então, ou a gente acerta agora, ou a gente perde a salvação. É muito clara a situação da fé cristã. E é por isso que a gente não pode errar grosseiramente, a gente não pode errar nas grandes questões. Senão todo mundo erra, todo mundo se desvia, todo mundo perde a salvação. Daí o carisma da infalibilidade, para que a igreja não erre nas grandes questões de fé e moral. E então é um carisma, é um serviço para que a igreja não se perca, é um dom do Espírito aos pastores para que a igreja não se desvie da verdade, para que a igreja continue no caminho da salvação. Então a matéria da infalibilidade não é futebol, não é música. O Papa disse que a música tal é a melhor. Bom, é a opinião dele, isso não é ele não é infalível nessa questão. O Papa disse que o time de futebol dele é o melhor, ele ri e brinca. E daí? Essa é a opinião dele como homem, mas isso não tem nada a ver com a infalibilidade papal. O Papa gosta das montanhas do sul da Alemanha. Ele como homem pode gostar disso, mas isso não é infalibilidade papal. A infalibilidade está ligada a essas grandes questões de doutrina e de verdade da fé e de moral. Tá? Quem são os sujeitos? Então, a gente pode dizer que o sujeito é o magistério supremo da igreja. Se você quiser usar um sujeito, magistério supremo da igreja. Quem é assistido por esse carisma infalível? Só que o magistério supremo da igreja, nós podemos dizer, ele tem a modalidade individual e a modalidade colegial. Então, quem é o indivíduo que é a autoridade suprema da igreja? O Papa. Quem é o colégio que é a autoridade suprema da igreja? É o colégio dos bispos unidos ao Papa. Então, tanto só o Papa como o colégio dos bispos unidos ao Papa podem ser assistidos por esse espírito que lhes dá, para as grandes questões de doutrina e moral, a infalibilidade. Tá certo? E isso é muito importante, então, a gente lembrar. Lembrando que o Papa é o sucessor de Pedro e o colégio episcopal é o sucessor do colégio dos apóstolos, dos 12. Tá bem? Então o Papa goza de infalibilidade quando, por força do seu cargo na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. Então o Papa ele goza de infalibilidade quando ele invoca a prerrogativa de ser pastor supremo da igreja, doutor supremo da igreja, e para confirmar os seus irmãos, para afastá-los do erro, ele proclama uma doutrina
com um ato definitivo, dizendo que não tem mais volta. Isso aqui agora é para sempre. É dogma, por exemplo. Isso aqui é uma verdade que não pode mais ser discutida. Não tem mais retorno. E o faz em algo que diz respeito à doutrina ou à moral. Tá bom? Então, do mesmo modo, os bispos unidos ao Papa podem fazer isso. Podem invocar a autoridade do colégio episcopal, unido à cabeça, o Papa, e para proteger a igreja do erro, para iluminar a igreja na boa direção, podem proclamar por um ato definitivo um ponto da doutrina que concerne a fé e a moral. E normalmente os bispos fazem isso unidos ao Papa nos concílios. Os concílios são reuniões solenes do colégio episcopal com o Papa. Mas eu já expliquei para vocês que 2 dogmas na história da igreja, da Assunção e da Imaculada Conceição, Imaculada Conceição 1854, Assunção 1950, Papas Pio IX e Pio XII proclamaram dogmas consultando todos os bispos e tendo o parecer positivo da grande maioria dos bispos, mas sem convocar um concílio. Então, quer dizer, o colégio episcopal ele pode estar unido ao Papa numa decisão doutrinária sem ser necessário um concílio. O concílio é a reunião solene do colégio episcopal com o Papa. Tá certo? Vamos fazer a pausa. Quando por seu magistério supremo a Igreja propõe alguma coisa a crer sendo revelada por Deus e como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Então aqui vem o outro lado daquelas proposições que o magistério pode fazer assistido pelo Espírito Santo, gozando do carisma de infalibilidade. Diante de uma definição, de um ato definitivo, de uma proposição apresentada pelo Papa ou pelo Colégio dos Bispos em comunhão com o Papa, de uma verdade que é, digamos, contida na revelação e que é apresentada invocando a autoridade que foi dada, seja ao Papa, seja ao Colégio Episcopal com o Papa, como um ato definitivo em matéria de fé e de moral, os fiéis precisam aderir por meio da obediência da fé. Ou seja, obediência ab audire. Audire, escutar. Ab, se colocar sob. Sob a escuta. É aquele submeter-se. É colocar-se sob aquela palavra que vem, e a gente reconhece que vem de Deus por meio do magistério, porque tem o Espírito Santo que justamente assiste o magistério na sua missão. Então essa obediência, uma obediência sobrenatural, porque a matéria dessa obediência é a nossa fé, é a verdade da fé, é o modo com o qual nós devemos viver a fé, certo? Então exige, quando a igreja proclama, por exemplo, um dogma, ou Papa, ou um concílio, que exige uma adesão de fé total, completa, uma obediência da fé. E o teólogo ele deve ter muito respeito por isso. O teólogo não pode questionar um dogma. O teólogo ele não deve discutir um dogma. O teólogo ele deve humildemente tentar entender, dar suas contribuições para o magistério antes da formulação do dogma e depois buscar compreender o dogma, lembrando que o dogma, como expressão máxima do magistério da igreja, é fonte da teologia, certo? Então não cabe ao teólogo dizer se o dogma é verdadeiro ou não é. Cabe ao teólogo partir do dogma, entender, buscar uma compreensão cada vez maior daquela verdade que foi formulada pela autoridade suprema da igreja, assistida pelo Espírito,
como verdade definitiva, como verdade basilar, como uma verdade importantíssima e indiscutível da fé. Os fiéis devem aderir com obediência de fé. O teólogo também deve aderir com fé e não colocar em xeque o dogma. Ele deve buscar, sim, entender melhor as razões da formulação dogmática, o conteúdo dessa formulação e as conexões entre esse dogma e as demais verdades. Então, vejam esse esquema. Estamos voltando a um ponto que vimos na introdução da nossa aula sobre o magistério da Igreja. O magistério não está acima da palavra de Deus, mas o magistério está a serviço da palavra de Deus. Então nós não devemos ter uma visão luterana. Lutero via o risco de, na Igreja Católica, o magistério está acima da palavra de Deus, mas devemos confiar que ao longo de toda a história, como diz Dei Verbum 10, o magistério sempre esteve a serviço da palavra de Deus, porque a natureza do magistério é essa. Está a serviço, como Cristo veio para servir, não para ser servido. O magistério não se serve da palavra de Deus, mas está a serviço da palavra de Deus. Ponto 2. A interpretação autêntica da palavra de Deus é a missão fundamental do magistério. E isso diz respeito, como a palavra de Deus é Sagrada Escritura e tradição, isso toca tanto a Sagrada Escritura quanto a tradição. O magistério interpreta autenticamente essas duas realidades que estão profundamente unidas, como se fossem duas faces da mesma moeda, da palavra de Deus ou da revelação do Evangelho. O magistério exerce a sua missão em nome de Cristo, ou seja, representando Cristo, uma representação sacramental. Seu grau máximo, o sacramento da ordem tem no episcopado essa máxima representação de Cristo. E o episcopado, que forma o colégio episcopal, e o Papa é um bispo, como a gente sabe, então tem essa missão de conduzir a Igreja na boa direção da verdade. Então o magistério representa sacramentalmente Cristo. E é um carisma permanente, ou seja, o Espírito Santo que é concedido por Cristo para que o magistério possa cumprir a sua missão, que é essencial para a vida da Igreja, para manter a Igreja sempre na autenticidade da verdade. Por isso é um carisma permanente, não é só para um momento ou para outro. Tá certo? Nesse esquema segundo, a gente vê como Cristo, que é a verdade, o verbo, o logos que se fez carne, que vem dizer a verdade divina através da sua humanidade, de uma linguagem humana. Cristo, ele concede o poder das chaves em Mateus 16, 18 para Pedro. E logo depois, 2 capítulos depois, ele vai conceder o poder das chaves para o colégio dos apóstolos, em Mateus 18, 18 a 19. Poder de ligar e desligar. Então, por favor, leia esses textos na Sagrada Escritura, o que tem antes, o que tem depois, para que você entenda bem como Jesus ele concede a mesma graça ao indivíduo e ao colégio. E quando eu falo em colégio, o colégio está sempre unido à sua cabeça. A cabeça do colégio dos apóstolos é Pedro. A cabeça do colégio episcopal é o Papa. Então não há colégio dos apóstolos e colégio episcopal sem Pedro e sem o Papa. Tá bem? Bom, nós sabemos que o Papa é o sucessor de Pedro. Da mesma forma, o colégio episcopal é o sucessor no tempo do colégio dos apóstolos, porque os bispos são sucessores dos apóstolos. Tá bem? E é aos dois que a Igreja reconhece essa assistência espiritual de Cristo por meio do Espírito. Aos dois, a Igreja reconhece a autoridade suprema, a sua autoridade suprema, ao Papa e ao Colégio Episcopal unido ao Papa. Então nós temos duas modalidades de exercício da autoridade suprema da Igreja. Uma individual, outra colegial.
E o carisma de infalibilidade está ligado, pode assistir à autoridade suprema da Igreja em matéria de fé e de moral, dados os elementos que nós comentamos num vídeo passado, tanto na sua modalidade individual como na sua modalidade colegial. Ou seja, o Espírito Santo pode conferir infalibilidade ao Papa e ao Colégio Episcopal unido ao Papa, tá bom? E isso acontece, por exemplo, quando da proclamação de um dogma em um concílio ou pelo Papa que ouviu, que escutou todos os bispos, como nós já explicamos anteriormente também para vocês.